Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 3. Por favor, Gênesis 3. Já está aberta a Bíblia? Obrigado, irmão. Só a garrafinha está bem. Não queria que vocês pensassem em coisa ruim hoje, mas perguntar para vocês, das tragédias maiores que a gente conhece aí no mundo que acontece, pode ser no mundo natural, social, religioso, qual você acha mais, assim, mais chama atenção? Talvez, para mim, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas, isso me chama muita atenção, foi terrível, uma tragédia terrível. O que outro você pensa? O Holocausto, nossa, muito pior. Muito pior, o Holocausto. O que mais? As guerras, né? Que tem hoje, guerra contra a Coreia, contra os Estados Unidos. Bom, todas essas coisas que a gente vê, que a gente viveu, e que desde a época, desde que o pecado entrou, começou a acontecer, tudo isso aconteceu em Gênesis 3. E é o texto que a gente vai ler. Se você fica indignado com as coisas que acontecem hoje, com as tragédias que a gente vê todos os dias, com as mortes que a gente vê todos os dias, os assassinatos, com as mães jogando no lixo os filhos, se você indigna com isso, convido vocês a estudar um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Gênesis 3, capítulo 1, quer dizer, verso 1. Bom, Gênesis 3, verso 1, a gente diz que é a queda, né? A queda de Adão e Eva. Bom, vocês sabem aqui que Gênesis 1 e 2 é um cenário de quê? De pecado? Não. Então, de um cenário de criação, de perfeição, harmonia, de vida, né? É esse cenário. Só que capítulo 3, ele começa com mas a serpente. E a gente vai pedir ajuda um pouquinho do hebraico hoje, que vocês têm medo dele, né? Porque é muito estranho, mas é importante a gente aprender um pouquinho. A construção do hebraico, assim, a construção frasal do hebraico, ela é assim, verbo mais sujeito. Sempre assim, verbo mais sujeito. No português não faz muita diferença, se tiver disse Deus e Deus disse. Pra gente não faz. Mas, capítulo 3, verso 1, ele começa com sujeito e mais verbo. O normal é verbo mais sujeito, certo? Só que, Gênesis 3, ela começa com um sujeito, Verhanahash, que é a serpente, Hayá, era. Sujeito mais verbo. Isso pra gente no português não faz diferença, mas no hebraico, o autor fez essa mudança justamente para chamar a atenção do leitor. A serpente e a serpente. Colocou o sujeito primeiro. Sujeito primeiro, depois o verbo. Geralmente é o verbo antes, mas ele colocou o sujeito para chamar a atenção. Ele colocou ênfase na serpente, a serpente. Então, o que o autor quer mostrar pra gente, o que o autor quer fazer a gente prestar atenção é na serpente, e não o argumento que ela vai dar para Eva também. Verso 1 já nos mostra qual que é a argumentação da serpente, a sutileza da serpente. O interessante é que depois, aqui nós vemos Asher, Rachá, Hassá, Yavé, e Elohim, que é o Senhor Deus, Vaiomer. Aqui é o verbo. E nós então esperamos depois do verbo vem o sujeito, né? Que é a construção normal. Vaiomer, só que daí depois não tem sujeito. E disse, Vaiomer, ele disse. E disse quem? Será que o que a serpente vai dizer é o que Deus disse ou o que ela disse? Porque depois do Vaiomer devia ter um sujeito, só que não tem. E o último sujeito que a gente viu era quem? Yavé Elohim, é Deus. Então, se a gente for ver no hebraico, se a gente for ler hebraico e soubesse, a gente ia pensar assim, poxa, então a serpente vai falar o que Deus disse ou o que ela disse? O que ela vai falar? A gente fica nessa confusão. Será que o que ela vai dizer é o que Deus disse? O que a serpente acha que disse? Enfim, daí fica essa confusão. E isso mostra, o autor queria mostrar a sutileza da argumentação da serpente. E a gente vai entender um pouquinho mais pra frente agora, porque no capítulo 1, versículo 1, desculpa, a serpente diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente diz, não é assim que Deus disse?
Então, a serpente quer mostrar para Eva o que Deus disse. Não comereis da árvore de todo o jardim. O que Deus disse para Adão e Eva? Ou melhor, para Adão. Verso 16 de capítulo 2. O que Deus disse? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas do fruto do bem e do mal, tal, não pode. Então a serpente estava falando a verdade ou mentira? Porque o que a serpente disse? A serpente disse que Deus falou assim: não comerás de toda a árvore do jardim. E Deus disse o quê? Comerás livremente de toda a árvore, mas daquela do bem e do mal não pode. Então, a serpente estava falando a verdade ou não estava falando a verdade? E o autor deu essa confusão, falou a verdade? Falou a verdade? Tem certeza? Então a serpente fez a confusão na cabeça dela, e o autor também, na forma de construir o texto, ele traz essa confusão na nossa mente. Mas vamos ver como que Deus, ele falou de fato para Adão. Outra imagem, por favor, Brian. Quando Deus falou, comerás de toda a árvore livremente, já dou a palavra. Comerás livremente, essa palavra aqui, ahol to hell. É a mesma palavra, o verbo ahal, só que construção diferente. E a duplicação de um verbo só. A duplicação de um verbo só. E para o português fica como? Livremente. Que é um advérbio de intensidade. Então, o contexto que Deus falou é um contexto de graça. Vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas, o que a serpente falou? Que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Ou seja, o que Deus disse, na verdade, é um contexto de graça. Mas o que a serpente disse que Deus falou era o quê? Uma restrição. Como se Deus estivesse restringindo Eva de comer do fruto. Por favor. É interessante isso, porque a percepção que eu tenho é que Deus fala assim: olha, você tem todas essas opções, sim, mas você tem uma restrição. Exato. E o diabo faz o seguinte, ele fala assim: você está restringindo. Restringindo, exato. Então, Deus, ele falou de uma forma, assim, no contexto de graça. Vocês, tudo aqui é de vocês e tudo é bom. Mas a serpente, qual que é a sutileza dela? A serpente quer mostrar para Eva que Deus está escondendo alguma coisa, Deus está privando ela de alguma coisa. Não é isso que vocês conseguem perceber isso? Então, no discurso da serpente, Deus é visto como um Deus que proíbe, um Deus que está restringindo, né? Continuando aqui, a mulher então respondeu, né? A pergunta da serpente. Vamos prestar atenção no que ela respondeu. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Eva querendo defender Deus, né? E agora, a serpente, ela de fato contradiz o que Deus fala, o que Eva fala. É certo que não? É certo que não? Morrereis. É certo que não morrereis. E o que Deus disse? É certamente morrerás. Só que Deus falou, essa certamente morrerás de Deus não é uma ameaça para Adão e Eva. Deus não falou como se fosse uma ameaça. Deus falou simplesmente que é uma constatação. Se vocês passarem dessa barreira que eu estabeleci, vocês vão morrer. Porque enquanto vocês estiverem dentro dessa barreira, vocês vão ter harmonia, vocês vão ter minha graça, vocês vão ter a paz. Agora, quando vocês ultrapassarem essa barreira, vocês vão morrer. Não é uma ameaça que Deus está fazendo, certamente morrerão. É isso que a gente pensa, muitas pessoas pensam, né? Que Deus, se a gente fizer uma coisa errada, Deus está ali pronto para nos julgar, pronto para nos matar, mas não é assim. E a serpente queria colocar isso na cabeça de Eva. Então esse certamente morrerá de Deus é simplesmente isso. Ó, aqui, essa barreira, vocês podem ir até aqui. Até aqui eu garanto vocês paz, eu garanto vocês harmonia, eu garanto vocês tudo de bom. Mas depois dessa barreira vocês vão morrer. Porque daí vocês não vão mais ter me escolhido, porque eu que dou a vida eterna. Então se vocês escolherem estar do outro caminho, vocês vão morrer. Não era uma ameaça de Deus, era só uma constatação. Certamente, e a serpente vem, certamente não morrereis. E a serpente está trazendo uma nova pressuposição, uma nova ideia para a cabeça de Eva. Porque ela tinha até então uma pressuposição que era: se eu comer dessa árvore, se eu comer desse fruto, eu vou morrer. E a serpente traz uma nova pressuposição: se você comer, não vai morrer. E agora Eva
se vê em dois caminhos, duas pressuposições. O que é uma pressuposição? Vou abrir um parênteses aqui. O que é uma pressuposição? Um exemplo básico aqui. Por que eu não fui apresentado aqui antes de pregar? Porque você já me conhece, a experiência que você já tem. Porque, por exemplo, o mundo diz, né? Siga o teu coração. Faz o que está na mente, teu coração, enfim. E daí chega a Bíblia, traz uma nova pressuposição quanto ao coração, né? Enganoso é o quê? O coração, mais que todas as coisas. Quem conhecerá? E agora, você tem essas duas pressuposições primeiro. Você vai seguir a pressuposição do mundo? Você vai seguir teu coração? Ou você vai seguir as orientações de Deus e vai reconhecer que teu coração é enganoso mesmo e vai viver de acordo com a palavra? E agora você vai ter que escolher uma pressuposição, certo? Vocês estão comigo? Estão comigo? Então eu tenho uma pressuposição, só uma vai reinar. Eva tem agora duas pressuposições. Eu vou morrer ou não vou morrer. Alguma tem que reinar, certo? E a serpente ela vai continuar falando que quando você comer esse fruto, você vai abrir os seus olhos e como Deus serão o quê? Conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez a serpente mostrando que Deus estava restringindo alguma coisa para eles. Que os olhos dela não estavam tão abertos assim e ela não era como Deus e ela precisava conhecer, ter entendimento. Bom, eu trouxe essa nova pressuposição e alguma pressuposição vai vencer. E a gente vai ler agora qual pressuposição venceu no coração de Eva. Então, verso 5, o que a serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Pronto, essa é a argumentação da serpente. Agora o verso 6, vendo a mulher que era a árvore boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Qual pressuposição venceu? Pressuposição que ela recebeu de Deus ou que ela recebeu da serpente? Da serpente. Porque, o que a serpente falou? Vocês vão abrir os olhos e vocês serão conhecedores. E a Bíblia fala depois que a mulher viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e que era boa para o entendimento. Então ela assumiu para si a pressuposição da serpente. E isso que dominou ela. A pressuposição da serpente venceu. Ela mudou sua pressuposição. E o pecado começa assim. O pecado não começou a partir do momento que ela comeu do fruto, mas é um trajeto, é um processo. O pecado começa quando eu troco a minha pressuposição da minha maneira e começo a viver justificativos para viver da minha maneira, certo? Então, se você tem uma pressuposição de que fazer sexo antes do casamento não é errado, se você tem essa pressuposição na cabeça que relativiza tudo, a tua forma de pensar vai conduzir a tua forma de agir. Então você vai fazer sexo antes do casamento. E Eva, então, assumiu essa pressuposição da serpente. Começou o pecado aí, começou na mente. E eu pergunto a vocês, o que não foi o holocausto, se não é só uma representação visual do que acontece na mente do homem? O que aconteceu? O que não é o holocausto, ou por exemplo, o ataque às torres gêmeas, ou a corrupção no Brasil? O que é? Ganância? Orgulho? Vaidade? Quando a gente pensa em ganância, a gente pensa onde? Está no coração e na mente do homem. Começa tudo na mente do homem. Tudo que acontece de terrorismo hoje, que acontece, todas as coisas ruins que a gente vê hoje no mundo, aconteceu primeiro onde? Na mente. E a serpente, o diabo, ele é especialista em mente humana. Especialista, sabe muito bem nos enganar. Especialista. Ele fez isso com Eva. Trocou a pressuposição. E agora ela mudou a sua forma de ver as coisas e, consequentemente, mudou a sua forma de agir. A palavra boa também é interessante, curioso, que Eva, ela viu que era boa o fruto. Até então, a palavra boa estava sempre relacionada a quem? Quem sempre falava o que era bom? Deus. Deus determinava o que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que isso era bom. Agora Eva está determinando o que é bom e o que não é bom. Está se colocando no lugar de Deus. Então veja que isso é muito perigoso. Ela que viu que era bom, só que na verdade todos os frutos de todas as árvores eram boas. Ela já tinha os frutos bons, já tinha conhecimento também. Ela estava buscando algo que ela já tinha. E isso é muito curioso.
A serpente, ela colocou isso na cabeça, mudou, persuadiu ela, manipulou ela, para achar que Deus estava restringindo ela de alguma coisa, mas na verdade ela já tinha tudo que ela precisava. E assim o pecado. Deus já nos dá tudo que a gente precisa. Por que a gente vai pecar? Para conseguir mais uma coisa? Conseguir o quê? Conseguir poder sobre si mesmo? Se colocar no lugar de Deus? Determinar o que é bom? Vamos continuando, irmãos. Verso 7, essa é a parte mais curiosa, peço a atenção de vocês. Verso 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Perceberam que estavam nus. Essa palavra ambos e nus já apareceu em Gênesis 2, 25. Antes mesmo de aparecer e a serpente era, o que diz ali em Gênesis 2, 25? O que diz? Alguém pode ler? Outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Certo. Agora presta atenção. Essa parte é muito curiosa. A palavra nus, essa de 2,25, que os homens, que o homem e a mulher eram nus e não se envergonhavam, a palavra é Aron, em hebraico Aron. E quando a Bíblia fala e a serpente mais sagaz, a palavra é o quê? Arum. Adão e Eva eram Aron e a serpente era Arum. E quando a gente vai ver depois do pecado de Adão e Eva, que eles perceberam que estavam nus, sabe qual a palavra que é? Não é Aron, mas a palavra Arumim. Arumim, o in é plural. Arumim. Eles eram Aron e viraram Arumim. E o que é serpente? Arum. Então a serpente estava dizendo o quê? Qual que era o discurso da serpente? Vocês vão ser como Deus. Comem esse fruto, vocês vão ser como Deus. Só que daí quando eles comem do fruto e perceberam que estavam nus, de quem eles ficaram semelhantes? De Deus ou da serpente? Da serpente, porque eles não eram mais Aron, eles eram Arum. Arumim. Arum, assim como a serpente. Quando eu peco, eu não fico parecido com Deus. Quando eu peco, eu fico parecido com a serpente, com o diabo. Eles se tornaram como a serpente. Sutileza da serpente. Que sutileza. Essa parte é muito curiosa e, enfim, é uma tragédia também. Né? Eles se tornaram mais semelhantes à serpente. Verso 7 também mostra 4 ações. E abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus. O que mais? Cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. 4 verbos de ação. Principalmente no hebraico dá uma movimentação, uma agitação, né? Então, quando nós pecamos também, né? A gente peca, a gente se vê, sente vergonha de si mesmo e a gente quer resolver a situação, né? Então eles estavam querendo resolver a situação, estavam agitados. E esse verso é contrastado com o próximo. Verso 8. O que diz no verso 8? No 8? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Contrastando aí a agitação do homem de querer resolver as coisas com Deus o quê? Na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus caminhando. O homem percebe que está tudo diferente, quer resolver as coisas e Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Deus continua fiel. Deus não se surpreende com o nosso pecado, não. A gente nunca pega de surpresa a Deus com o nosso pecado. Mas Deus, ao contrário do ser humano, que a gente quer resolver as coisas, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo, na viração do dia. E olha agora o diálogo de Deus com o ser humano. Antes mesmo, vou abrir um parênteses aqui que eu esqueci. Até então, esse relato, Deus não era um objeto de estudo, vamos dizer assim. Deus era alguém com quem eu dialogava. Deus era alguém com quem eu falava, com Ele e para Ele. Só que agora, Deus virou, assim, a teologia de Deus, quem fez, vou colocar entre aspas, né? A primeira teologia de Deus foi dada pela serpente. Agora Deus não é mais alguém com quem eu falo, com quem eu dialogo, mas Deus é alguém que eu falo sobre. Eu falo sobre Deus. E a serpente e Eva, ao invés de Eva seguir as ordens de Deus, eles começaram agora o quê? A discutir as ordenanças de Deus. Discutir as ordenanças. Não é mais alguém com quem eu falo, mas eu falo sobre Ele. Primeira vez que Deus está na terceira pessoa, Ele. E agora Deus pergunta, onde estás?
Será que Deus não sabia onde eles estavam? Acho que Deus pergunta isso justamente porque Ele sabia onde eles estavam. É uma pergunta retórica. E daí Adão responde: me escondi, verso 10, me escondi porque estava nu, tive medo. E verso 11, que é interessante, irmãos, quero agora finalizando, diz: quem te fez saber que estavas nu? A palavra certa ali é: quem te disse? Quem disse que você estava nu? Até então a palavra disse é a palavra vaiomer, e disse. Mas agora não é a palavra vaiomer, disse, quem disse, é a palavra nagad. E essa palavra nagad, ela sempre, praticamente, geralmente na Bíblia está relacionada aos profetas, o que os profetas disseram. O profeta disse, profeta nagad. Os profetas eram quem? Os intermediários entre Deus e o povo, certo? Então, em outras palavras, Deus estava perguntando o quê? Quem foi o intermediário entre mim e vocês? Quem falou isso? Quem te fez saber? Não precisamos de um intermediário. Nós somos um. Você pode falar comigo, não precisamos de um intermediário, não precisamos de alguém no meio entre nós dois. Quem fez isso? Quem foi o intermediário entre mim e vocês? Não existe, não precisa disso. Não precisamos de um intermediário. Não precisamos. Mas Adão e Eva permitiram que Satanás entrasse no meio dessa relação. Fosse o intermediário. E aí que acontecesse toda essa tragédia. Bom, irmãos, essa história vocês conhecem muito bem, mas eu gosto muito de refletir nessa história, porque a gente se pergunta, né, como que é a nossa atitude em relação às coisas de Deus. Porque hoje o mundo, ela relativiza tudo é relativo, a verdade não é mais absoluta, a verdade é relativa. A verdade é relativa, eu posso fazer isso, mas em outro momento eu não posso, enfim, categoriza as coisas, pressuposições cada vez mais mundanas. Se a gente esquece, deixa de lado as ordens de Deus, vai ver outra pressuposição. Se a gente deixa de lado as pressuposições bíblicas, que pressuposição a gente vai viver? Pressuposição de onde? Do mundo. Pressuposições do diabo. Se a gente não coloca na nossa mente as pressuposições, as ordens de Deus, a gente vai viver então semelhantes, não a Deus, semelhantes à serpente. Então, como ser semelhantes a Deus se ao nossa ação, se ao nós agirmos, nós somos semelhantes à serpente? Como ser semelhantes a Deus, então, se assumimos a pressuposição da serpente, ou que a lei é uma ameaça de Deus, que a lei nos restringe, e não que é uma barreira, uma proteção para nós? A história da toda a Bíblia, então, depois disso, depois de toda essa tragédia do pecado, a história da Bíblia é só uma. Deus lutando para o homem voltar para o jardim. Voltar para o jardim. Porque é no jardim que a gente tem a proteção. No jardim que a gente tem a paz. Mas a nossa forma de viver, muitas vezes, demonstra que a gente não quer mais voltar para o jardim. A gente assume a pressuposição da serpente. Bom, Deus quer restaurar o jardim que Ele nos deu antes. Nós erramos, mas Ele prometeu restaurar esse jardim, onde nós teremos então a harmonia e a paz. Hoje a pergunta fica: que ordem você está seguindo? Quem é o seu Deus? Qual é o Senhor da sua vida? Que pressuposição na sua cabeça você está deixando reinar? Será que é a pressuposição que o diabo coloca, que o mundo coloca? Ou a pressuposição que a Bíblia nos dá? E quanto mais a gente distancia da Bíblia, irmãos, quanto mais a gente distancia da palavra de Deus, menos vamos viver conforme a palavra de Deus. Isso é automático. Quanto mais a gente se alimenta das coisas do mundo, do que o mundo diz, mais a forma de vida vai ser como o mundo vive. Convido vocês, então, irmãos, a não discutir sobre as coisas de Deus. As ordens de Deus são o quê? Para serem cumpridas, seguidas, não para serem discutidas. O problema de Eva era isso. Foi discutir a ordem de Deus. Com Deus é sim, não é não. Qual a nossa atitude em relação à lei de Deus? Será que a gente está relativizando as coisas? Ou será que a gente está, de fato, seguindo o caminho que Deus ordenou? Por favor. Não é simplesmente discutir, mas que
o que você falou um pouco atrás, qual o sentido da gente pecar, quando a gente coloca a satisfação do eu, além da satisfação de Deus. A gente sempre, quando vai pecar, o que eu quero e o que eu gosto. O que eu quero. E na discussão da palavra mas eu não concordo com isso, porque para mim não condiz, porque para mim não vai dar certo para a minha vida, sempre nos colocando no papel de Deus em relação a isso. E abandonando o papel de criatura e servo. Muito bom. Bom, mas o maior tragédia do pecado é que a serpente colocou no coração de Eva que ela devia ser como Deus. Mas a gente viu que Eva e Adão foram criados à semelhança e imagem de Deus. Já eram semelhantes a Deus. E a partir do momento que eles pecaram, eles se tornaram não mais igual a Deus, perderam a imagem semelhante de Deus, mas assumiram a imagem e semelhança da serpente. Por isso que hoje nós temos a natureza pecaminosa que a gente luta todos os dias por causa dessa história. Uma coisa que a gente ouve muito nos livros de autoajuda, com todo respeito. Sim. Eu posso. Eu consigo. A força está em mim. É dentro de mim. Exato. Meu coração. Isso. E a Bíblia diz, traz outra pressuposição, né? O que a gente vai seguir? Enfim, irmãos, essa é a tragédia do pecado, mas não quero que vocês saiam com essa tristes, né, com essa história, mas com a esperança, porque a partir daquele momento depois há a primeira promessa na Bíblia de que Jesus um dia ia vir para esmagar a cabeça da serpente, e ele veio e cumpriu. Amém. E agora, a próxima promessa que ainda há de se cumprir, e muito em breve, eu acredito, amém, irmãos? Muito em breve, é Ele nos levar de novo para esse jardim. Amém. Onde nós teremos paz e harmonia pelo todo sempre. Vamos cantar a nossa... Bruna, fica à vontade. Não? Irmãos, fiquem de pé, vamos cantar uma música. Sou de Jesus. Nós vamos, então, admitir hoje, escolher em que lado estaremos. A seguir, dois senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo e encontrei mil motivos pra chorar. Disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida,
de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém. Amém. Então, fez essa escolha hoje, está lá em Jesus? Amém. Tá bom? Amém? Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque mesmo temos pecado, mesmo estando em pecado e decidindo muitas vezes estar ao lado do mal, mesmo sem perceber, o Senhor tem misericórdia de nós e nos perdoa. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o seu maior desejo é nos levar de volta ao jardim. Amém. Mas nós muitas vezes vivemos como se não quiséssemos isso. Muitas vezes vivemos com as pressuposições que o mundo coloca na nossa mente. Mas hoje, Senhor, queremos estar mais perto da sua palavra, mais perto das suas leis, Senhor. E não relativizar as coisas, mas se o Senhor pede para fazer algo, se o Senhor ordena, nós queremos cumprir. Amém. Queremos Amém. estar ao teu lado, decidir o caminho de Cristo que leva à salvação. Amém. Senhor, nos dê forças para, então, aguentar e suportar as tentações, mesmo que das mais difíceis. Que o Senhor esteja do nosso lado, Senhor, para que possamos todos os dias dizer: sou de Jesus e de mais Amém. ninguém. O Senhor Amém. nos deu um feliz sábado na tua companhia, Senhor. É isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.